Pessoal, e o Flamengo está aí no finalzinho da janela fazendo grandes contratações. Já tem mais 2 jogadores aí para ser apresentado no time do Flamengo ainda hoje ou amanhã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão? Quer saber quem são esses 2 novos jogadores e muito mais do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. 40 horas decisivas e a qualquer momento o Flamengo pode anunciar uma contratação. Vou falar sobre isso, sobre a situação do Carrascal. Por quê? O Flamengo no final de semana aumentou a proposta. E aí o que acontece é o seguinte, com o aumento da proposta do Flamengo. O Flamengo tinha oferecido 10 mais 2, eles tinham negado, tinham pedido 15. Depois o Flamengo ofereceu 11 mais 2, chegando aí a 13. E ao que tudo indica, inclusive com a pressão que o próprio Carrascal está fazendo lá na equipe do Dínamo, pode sair essa negociação a qualquer momento. E caso o Flamengo consiga fechar essa contratação ainda hoje, o Flamengo pode anunciar o jogador e contar com ele aqui no Super Mundial. Vale lembrar que essas próximas 40 horas são decisivas, porque é o tempo e o prazo que o Flamengo tem para escrever novos jogadores no Super Mundial. É o prazo que o Flamengo tem. Por exemplo, o Jorginho vai ser inscrito e o Flamengo pode escrever mais jogadores. Então, se o Flamengo fechar a contratação do Carrascal dentro dessas 40 horas aí que faltam, o Flamengo pode ainda contar com ele nesse Super Mundial, ainda que ele venha de lá da onde ele está, lá do Dínamo, direto aqui para os Estados Unidos e se apresente ao Flamengo aqui nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. Não sei se vocês vão lembrar, quando o Flamengo comprou o Matias Vinha, na época, o Flamengo estava fazendo a pré-temporada aqui nos Estados Unidos, isso no ano passado. O Matias Vinha, ele veio da Itália direto para os Estados Unidos e se apresentou aqui. O mesmo pode acontecer com o Jorge Carrascal. Ele pode vir e se apresentar aqui, caso o Flamengo acerte e feche a sua contratação. Vamos esperar para ver. Hoje o Dínamo deve responder mais uma vez o Flamengo e aí o Flamengo vai decidir se joga a toalha ou se faz uma nova proposta para tentar ali, quase que num desespero, contratar o jogador antes do Super Mundial de Clubes. Bom, é uma opção interessante, é um jogador que fez 27 anos em maio, né? Ele é um meia, ele joga também pelos lados, ele pode fazer outras funções, mas o Flamengo tem interesse em contar com ele como meia. Esse seria, lembra, Jorginho, 2 pontas, se possível, pelo menos 1 e o meia. Esse são os alvos do Flamengo nessa janela. Jorginho, ok. Ele seria o meia, tá? O meia. O cara para a função do Arrascaeta, para jogar ali, na posição do Arrascaeta, para revezar com ele, para disputar a posição com ele. Tem 27 anos, fez em maio. Eu acho uma idade boa. O jogador você faz um contrato de 5 anos, um cara de 27, ele vai jogar até os 32 e vai jogar. Em condições normais vai jogar. Pode jogar num ótimo nível. Não é investimento para você vender, é jogador para você contar com ele. O Flamengo não está buscando jogador para investir de contratar o menino lá do Botafogo, lá o Álvaro Montoro, 18 anos. Para criar, investir e tentar vender. O Flamengo está tentando o quê? Jogadores que venham para agregar para ser campeão. Isso é importante frisar. O Flamengo vai vender jogador da base para fazer dinheiro. E essas contratações são para reforçar o time. Eu acho que pode ser interessante. O Flamengo, pelo que apurei, pode chegar a 10 milhões de euros. O Dínamo Moscou pede 13. E o Flamengo vai esticar a corda. Ou seja, se não puder contar com ele no Mundial de Clubes, paciência. Vai negociar o tempo que for necessário. Eu acho correto. Eu acho que não pode ficar pagando valores mais altos quando você tem condição de conseguir uma cifra mais compatível, porque tem esse torneio, que são 3 jogos garantidos. De repente o cara nem joga. Chega lá, não tá bem, não se adaptou, mal chegou, nem joga. Pra quê? Então, essa história pode se estender. Jorge Carrascal, Firmino e Andréas Pereira pode pintar no Mengão. O Flamengo tá querendo montar um esquadrão de respeito. Começando por Jorge Carrascal. O Mengão ofereceu 10 milhões de euros mais 2 de bônus pro Dínamo Moscou, que pede 14. O colombiano, ex-River Plate, tem 27 anos e tá bem perto de virar jogador do mais querido. Mas segura que tem mais. Roberto Firmino está balançado a jogar no Mengão, mas chegaria só após o Super Mundial. O José Boto vem agindo nos bastidores, inclusive vem conversando com o atacante para convencê-lo que o melhor é o Flamengo. Se quer voltar ao topo, é no Mengão. O problema é a grana. Firmino precisa abrir mão de um bom valor para vestir o manto sagrado. E para fechar o pacotão, Andréas Pereira também tá na mira. O Mengão monitora a situação e pode tentar repatriar o meia que vive bom momento na Inglaterra. A diretoria quer um meio-campo de peso para suprir a saída de Gerson e ver em Andréas Pereira o nome ideal para a posição. Mas e aí, galera? Quais desses nomes mais agrada? Deixe suas opiniões. não tem como o Gerson
negar uma proposta dessa. Ele tem 29 anos. Seriam 5 anos de contrato. 5 anos de contrato. Ganhando 3 milhões de reais por mês de salário. Por 5 anos. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem uns bônus muito surreais. Muito surreais. O Gerson ganharia 25 mil euros a cada gol e a cada assistência. 2, 30 mil euros a cada 5 pontos no campeonato russo. Gente, é bizarro. Ele nem precisa encostar no salário, tendo 30 mil euros a cada 5 pontos no campeonato russo. 500 mil euros como bônus de fidelidade, que eles chamam. Ou seja, a cada janela de transferência que o Gerson continuar no Zenit, ele ganha 500 mil euros. Ou seja, seria aí 1 milhão de euros por ano. Porque são 2 janelas por ano. Se o Gerson ficar no Zenit nessas 2 janelas, 1 milhão de euros já no ano. Além disso, casa de luxo e carro de luxo já inclusos, dados pelo clube, né? Enquanto ele morar na Rússia, ele teria essa casa e esse carro, e 150 mil euros a cada convocação. Tá? O Zenit quer o jogador e vai tentar contratá-lo. De que maneira? A multa rescisória do Gerson é de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. O Flamengo nem abre negociação. O Flamengo não quer nem papo com o Zenit. Com clube nenhum. Mas se pagarem a multa, leva o jogador. Leva o jogador. Desde que o atleta concorde em ir para esse novo clube, para esse outro país, e, óbvio, aceite as condições que venham a ser a ele apresentadas, condições salariais, condições contratuais. Então, o Flamengo corre o risco de perder o Gerson. 25 milhões de euros por um jogador de 27 anos, que já foi 2 vezes para a Europa e voltou, é ruim? Não, é um bom valor, mas é um desfalque importante. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom dentro da realidade do mercado, sendo um clube brasileiro. Pela idade, pelas 2 passagens pela Europa, batendo e voltando, né? Mas o Sport, inclusive, está com dinheiro, né? Porque ganhou o Campeonato Português, vai disputar a Champions League, aquela coisa toda, bicampeão português. Então o Sport tem dinheiro para tirar o Ryan Lucas do Flamengo, sim. Cara, esse é um movimento normal. Todo clube de futebol no Brasil tem feito isso, né? Você revela jogadores e até para sustentar contratações como, por exemplo, a do Jorginho, você precisa negociar jogador da base, né? Não tem como segurar. E aí pinta uma boa proposta, o jogador da base vai sair. Né? Você veja, por exemplo, quanto que o Palmeiras arrecadou aí com as saídas de Estevão, Luiz Guilherme, Vitor Reis, Hendrick, né? Foram jogadores que acabam saindo e aí possibilita ao clube contratar outros atletas. Né? Então, para mim, é tão claro quanto a água. Você tem que abrir mão de jogadores para poder fazer contratações, investir em contratações de atletas com outro perfil, né, mais consolidados no mercado exterior, por exemplo. Então, faz parte da máquina. A roda gira assim, não tem jeito. Tem que fazer dinheiro, tem que ganhar dinheiro de uma forma, e a forma de ganhar dinheiro, uma delas é vendendo justamente jogadores da base. Jorginho foi apresentado oficialmente. Eu ganhei o presente, que é o Arthur Cabral, e o Montoro. Vene também ganhou o presente, que é o Jorginho, hein, ô Vene Casagrande? Né? Na entrevista ele apareceu com um uniforme diferente, vamos ver. A chegada de Jorginho movimentou os bastidores do Flamengo no fim de semana. O meia conheceu as instalações do Ninho do Urubu e já teve coletiva de apresentação. Um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e obviamente pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho falou também sobre o primeiro desafio no Brasil, vestindo a camisa rubro-negra. Que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá. A principal contratação para a Copa do Mundo de Clubes comemorou o acerto e mostrou que já está se sentindo em casa no Rio de Janeiro. E acredito que seja um clube e o elenco
as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo, então acredito que tenha sido a melhor opção. Ô, Vene, o homem é diferente até falando. Cadê o sorriso de Vene Casagrande? Ganhou esse presentão, o Jorginho. Já ele vai dar opinião sobre esse jogador. A gente vai mostrar também já imagens do treino do Jorginho com o Flamengo. Mas antes disso, Vene Casagrande, essa história de que o Gerson pode estar de saída do Flamengo, que história é essa, Vene? Não é história, Fernandinho. E assim, a gente precisa contextualizar toda essa situação. Eu vou pedir até um pouquinho mais de tempo para falar. Vamos lá. Em abril, depois do pai empresário dele ficar reclamando do salário defasado do jogador, o Flamengo fez um esforço absurdo para renovar o contrato dele. Em abril, estamos em junho, ou seja... Foi aquele episódio do podcast. Perfeito, falamos exatamente. Aqui. Aí o Flamengo, mesmo tendo o Gerson com contrato longo até 2027, o Flamengo sentou, resolveu a situação e renovou o contrato. Na renovação de contrato, um dos pedidos da parte do Gerson foi reduzir a multa rescisória, que na ocasião era de 200 milhões de euros. E aí ficou acordado que a nova multa rescisória seria de 25 milhões de euros. Nossa, que queda drástica. Mas o Flamengo estabeleceu essa multa por entender o seguinte: se alguém pagar 25 milhões de euros à vista no Gerson, um jogador de 28 anos, será um baita negócio. Estamos falando de 160 milhões de reais. Beleza, o contrato foi renovado, ok. E aí, na semana passada, voltou o assunto do Zenit novamente. O Zenit se reuniu com o pai empresário dele, o seu Marcão, e também os representantes que estão envolvidos na negociação. Nessa reunião, o Zenit virou e falou assim: a gente quer o Gerson de qualquer jeito. E aí ofereceram uma proposta salarial para o Gerson, que assim, é absurda a proposta salarial, e um longo tempo de contrato, de 5 anos. A proposta salarial, só para o povo entender em casa, seria 6 milhões de euros por ano, livre de imposto. Dá 3 vezes mais do que o Gerson está ganhando atualmente no Flamengo, pós-renovação de contrato. E aí São o Zenit... 36 milhões de reais por ano. É um valor assim... São 2 milhões e pouco por mês. Exatamente. Sei lá, tô chutando. Vamos lá, ainda eu sou ruim de matemática. Ainda tem assim, bonificações por número de jogos, você dá uma assistência, você dá um gol, que a gente sabe que os russos pagam mesmo, pagam muito bem. Claro, para você atrair um jogador que está sendo destaque no futebol brasileiro, atualmente titular na seleção brasileira, está muito próximo de disputar a Copa do Mundo, é muita grana que você precisa oferecer para mexer com a cabeça desse atleta. E mexeu com a cabeça do atleta, porque entre Zenit e representantes do atleta está tudo certo. Base salarial, tempo de contrato. O que falta agora para o Zenit contratar o Gerson? Pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Só que essa multa rescisória tem que ser paga à vista. E aí vai ser 160 milhões de reais na conta do Flamengo. E não tem negociação. Não precisa sentar com o Flamengo e negociar. É tal como o Flamengo fez com o De La Cruz na ocasião com o River Plate. Chegou, pagou a multa rescisória, levou o jogador, não teve negociação com o River Plate. Então a situação hoje está muito assim. É o Zenit depositar o dinheiro na conta do Flamengo e levar o jogador. Só que os representantes do atleta fizeram, entre aspas, um pedido ao Zenit para que a multa rescisória seja paga pós-Copa do Mundo de Clubes, para o Gerson jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e depois se despedir. O meu ponto é o seguinte: já que vai embora, que pague logo então a multa e vá embora. Porque... O que você acha, Vene? Fernandinha, não sei. eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Minha opinião sobre esse assunto. Olha só, eu gosto muito do Gerson. Eu acho que se o Flamengo perder o Gerson, de fato, será uma perda muito grande. Difícil você fazer uma reposição à altura. Sim. Só que estamos falando de um jogador hoje de 28 anos. Se o Flamengo, entre aspas, vende o jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista, financeiramente falando, é um baita negócio. Além disso, tem o desgaste de a todo momento, toda a janela de transferência, você tem que lidar com uma situação como essa, que é o pai empresário dele a todo momento reclamando, fazendo disse-me-disse, buscando proposta. E na boa, a gente tem que parar de normalizar, porque é o pai dele. Não, isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson é um cara de 28 anos, ele não é mais uma criança. Se o pai dele se reúne com o Zenit e busca proposta, é porque o Gerson permite. E não é a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer. Isso acontece desde os tempos de Fluminense, quando ele fechou um acordo para ir para o Barcelona e acabou não indo na ocasião, porque o pai dele não quis ir. Eu quero que alguém me lembre quantas vezes o Gerson cumpriu um contrato com algum clube.
Porque toda vez é isso. Então, tem o pacote Gerson. E a diretoria do Flamengo está de saco cheio desse pacote Gerson. Porque não dá mais. O Flamengo acabou de fazer um esforço financeiro absurdo para renovar o contrato dele. E aí, novamente, vê esse tipo de situação. E isso acontece porque o Gerson permite. Porque o Gerson está pensando em sair. Isso acontece porque o Gerson dá o ok pro pai dele e pros empresários dele. Porque ele, como atleta, ele poderia chegar e virar pro pai dele, por exemplo, se é minha mãe, que é a minha representante, eu ia falar, dona Carmen, sossega, eu acabei de renovar o contrato com o Flamengo e eu quero ficar no Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2030, estou muito feliz aqui. Mas se o pai dele está fechando um acordo, já fechou o acordo com o Zenit, é porque ele permitiu. Agora, ele também pode virar e falar assim, pai, eu estou desistindo de toda essa história, eu quero ficar no Flamengo. Ele pode fazer isso, porque ele ainda não assinou com o Zenit. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, para o Gerson sair agora, é só o Zenit pagar. Só, entre aspas, o Zenit pagar 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista na conta do Flamengo. Tem que ver a hora, porque tem hora que você passa um Pix muito mais que R$1.000 e não bloqueia, vai. Né? Quantos são? 25 milhões de euros. E, obviamente, eu errei na conta. Falei 2 milhões e pouco, se você fizer essa conta aí de 6 milhões de euros por ano, são 3 milhões de reais por mês livre de imposto para esse jogador. Esse detalhe precisa ser dito, porque aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tem os impostos. Sim. E lá seria livre de imposto. Exatamente. Então, assim, vamos olhar todos os cenários. O Vene trouxe todas as informações técnicas dessa negociação, falou o lado do Gerson, falou o lado do Flamengo, deu a opinião dele também em relação a toda essa situação. E falou, você disse que se tiver que saia logo. Mas você acha mais pela garantia do dinheiro ou porque por conta dessa confusão toda? O que você acha? Eu acho que assim, é o pacote. É o pacote, porque no lado financeiro, até hoje, nenhum jogador, nenhum clube do futebol brasileiro vendeu um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista. E isso precisa ser dito. 160 milhões de reais recebendo em 4, 5 anos é totalmente diferente de 160 milhões de reais à vista. É muita grana. Eu quero que o Gerson fique? Quero. Mas eu também não quero esse disse-me-disse toda a janela de transferência, porque isso é um porra, é um saco. Lucas Pedrosa, e você? Porque assim, essa questão do Mundial, se tiver garantido, olha, o Zenit vai comprar, tá tudo certinho, mas ele tinha que ir logo. Eu acho legal, porque assim, pela resposta esportiva que o jogador tem, ele já ganhou tudo, ele foi na última temporada o principal jogador do Flamengo. Eu acho que, como o Igor Jesus, gente, vê o Igor Jesus, o Igor já tá vendido. E ele vai lá desfrutar do Mundial, servir ao Botafogo, porque ele é um cara de muita qualidade. Eu acho que ele poderia, pelo menos, então, jogar um Mundial se existe essa possibilidade. Você gostou Você acha que vale a pena pro Flamengo, Lucas Pedrosa, essa negociação com esses valores e tudo mais? Repor o Gerson é quase impossível hoje no futebol brasileiro. Verdade. A não ser que o Flamengo realmente vá à Europa e pague até perto do que o Flamengo vai receber pelo Gerson, que é os 25 milhões de euros. Sei lá, um jogador de 20 milhões de euros, eu acho que com 23, 24 anos, que esteja muito bem em algum clube, qualquer clube do Brasil ou qualquer clube da Europa, você tem condições de você conseguir repor com essa grana. O ponto é, o Gerson pro Flamengo, ele é muito mais do que só um bom jogador. Ele é muito mais do que um craque, do que um excelente jogador. O Gerson é o líder, o Gerson é o capitão, o Gerson é a cara do Flamengo. Eu sempre falo isso aqui. Então, eu entendo completamente o Vene, que essa novelinha de toda hora o pai ir buscar a proposta, toda hora ficar... É uma forma de ameaça, de tipo assim, o jogador pode sair a qualquer momento, hein? O jogador pode sair a qualquer momento. Agora, o pacote Gerson pro Flamengo é sempre mais positivo do que negativo, na minha visão. E aí, olhando pra Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. O Flamengo tem uma oportunidade de, quem sabe, enfrentar os maiores times do mundo. Perder o Gerson, pra mim, é péssimo. Então, eu acho que quanto mais forte o Flamengo puder ir para a Copa do Mundo de Clubes, melhor. Sobre 28 anos, 25 milhões de euros por um jogador. Ótimo valor, o Flamengo se beneficia com isso também. Só que, no final das contas, a gente não está conseguindo observar duas coisas. O lado do atleta, que é o poder de escolha. Ele vai ganhar o triplo num contrato de 5 anos, com 28 anos, é a última grande venda da carreira dele, ele não vai ter mais nenhuma grande venda, e ele vai ganhar em cima dessa venda, ele vai ganhar com o contrato, e ele vai garantir o resto da vida dele e da família dele, até o dia que ele bater as botas, tá tudo certo, eles vão ter um padrão de vida altíssimo, porque, na minha visão, esse é o último grande contrato da vida do Gerson. Então assim, eu entendo o torcedor que fica revoltado por toda a novela que aconteceu, eu entendo o torcedor que protesta contra o Gerson e tudo mais, mas assim, no final das contas, só ele sabe onde o calo dele aperta. Só ele sabe o que ele tem que fazer ou tem que deixar de fazer.
A única coisa que eu lamento nessa história toda é que ele vai perder a chance, ou melhor, ele pode perder a chance de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Porque quando ele vai pra lá, ele se esconde. Essa é a verdade. Fernandinha, sobre isso que o Pedrosa acabou de mencionar, primeiro, eu também penso da mesma forma. O Gerson, ele não tá traindo o Flamengo se ele deixar o Flamengo agora, muito pelo contrário, é um cara que sempre respeitou e honrou a camisa. Sempre, 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 inclusive nos bastidores, dentro de campo, ou seja, para mim não é uma traição. Pelo contrário, ele está até cumprindo o contrato, porque ele vai pagar a multa rescisória. Então ele está cumprindo o contrato. E sobre a seleção brasileira, ontem entrei em contato com uma pessoa da seleção brasileira para entender o que acontece quando um jogador deixa o futebol brasileiro, sendo destaque, vai para o futebol russo, como aconteceu com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ele deixou de ser convocado. Sim. E essa pessoa me explicou o seguinte, gente, não é porque, Vene, entenda, não é porque ele foi para o futebol russo, só que na Rússia o número de jogos é bem menor. Então, dependendo de quando é a nossa convocação, isso é levado em consideração pela comissão técnica. Com o Luiz Henrique, isso foi levado em consideração na época do Dorival Júnior, porque quando o Dorival teve que convocar, o Luiz Henrique tinha 1/3 a menos dos jogos do que os demais jogadores da posição dele. Então é por isso que em determinado momento o cara deixa de ser convocado. O Nino, por exemplo, zagueiro, foi para a Rússia, inclusive para o Zenit, parou de ser convocado. Isso também é levado em consideração. Agora o Gerson, ele está tendo a sorte de escolher o Zenit no momento que ele está jogando com o Ancelotti, que é o novo treinador da seleção brasileira. Supondo que o Ancelotti se apaixone pelo futebol do Gerson. Que já teve uma conversa sozinho entendeu? Ali com Porque ele está tendo a chance de mostrar o dia a dia dele para o Ancelotti. Então o Ancelotti pode continuar o convocando, mesmo ele estando na Rússia. Difícil, muito difícil, mas pode acontecer isso. E só complementando, o Zenit não joga a Champions League, tá, gente? Por conta da situação da guerra. Então isso piora. Se o Zenit jogasse a Champions League, eu diria que ele continuaria sendo convocado. É por isso que o número de jogos é menor. Se não tivesse acontecendo essa restrição ao futebol russo, a gente já viu no passado, claro, o Hulk era convocado, muitos. O Malcolm era convocado. Época do Shakhtar. Exato, vários outros eram CSKA, vários outros eram convocados. O Gerson vai acontecer a mesma coisa na minha visão que aconteceu com o Luiz Henrique. Mas você de casa, você iria ou não iria? Com 28 anos, começar a ganhar 3 milhões de reais por mês, sabendo que essa já é a sua idade final para fazer uma grande transferência como o Pedrosa trouxe. Só que tem um detalhe. Ah, mas eu posso não jogar a Copa do Mundo, Fernanda, mas vou ganhar 3 milhões. Você iria ou não? Fala a verdade. Fernandinha, pra mim, tá aqui, ó. Você tá perguntando pro público que tá nos assistindo, tem alguns ali batendo obra, que tá deixando de, enfim, de comer, de almoçar para poder jantar. O Gerson, atualmente, ele já tem Quanto um alto ganha? salário. Quanto? Você sabe, não? É alto. É alto 1 ou alto 2? Alto 2. Alto, assim, não é alto. Tão diferente. É alto. Ele joga no clube dele, que ele é apaixonado. Ele é ídolo desse clube. Tem a chance de disputar a Copa do Mundo. Ó, eu não iria, independentemente de seleção brasileira, tá? Eu não iria. Você não iria? Eu não iria, porque eu sou um cara... Eu levando em consideração o que ele ganha hoje, eu ia ser muito mais feliz ganhando o que ele ganha hoje a ganhar 3 vezes mais na Rússia. Passar frio. Gente, passar frio. Neve, assim, eu não iria, independentemente da seleção brasileira. Cris? E eu não iria por isso, porque atualmente o cenário dele é maravilhoso. Ele já é um cara milionário. Mora no RJ. Exatamente, ele é ídolo. Eu amo RJ. Ele é ídolo do time dele. Eu não iria. Agora, se eu tivesse passando necessidade no Rio de Janeiro e chega uma proposta para ganhar 3 vezes mais e passar frio lá na Rússia, eu iria na hora. Então vamos nessas condições. Entende aí. Você o que eu tô falando? De casa ganha 1 milhão. Vamos botar 1,5 milhão? Vamos botar 1,5 milhão. Parece que o Gerson tá passando fome no Rio de Janeiro. Não Tirando da equação a seleção brasileira, eu iria com os olhos fechados. Você iria, Cris? Não. Não iria, o Cris também não iria. Gente, é Rio de Janeiro. Vene, Cris também Rio não de Janeiro, iria. ele é ídolo do Flamengo. Você iria ou não iria, gente? Na minha opinião. Iria, Olha, eu não julgo, tá, Fernandinho? não iria. E só pra deixar muito claro, eu não julgo. Tal como eu não julguei Fabrício Bruno na época, que eu achei, assim, um absurdo ele não ter aceitado a proposta do time inglês, entendeu? Se eu for, por exemplo, hoje, levando em consideração a seleção, eu ficaria no Flamengo porque eu gostaria de disputar uma Copa do Mundo. Esse seria o principal motivo para eu ficar no Flamengo, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente tá falando desses caras, gente, o Gerson, ele não sustenta só ele, tá? Ele deve sustentar 15 pessoas, 20 pessoas. E então, é o dobro. É o dobro. Se é livre de imposto, provavelmente a carreira do atleta, Não, é o triplo que ele vai ganhar lá. Isso é informação. É o triplo. É o que eu tô falando. Ele 3 vezes mais. A carreira do atleta, do Gerson, ela vai durar, no máximo, estourando mais 10 anos. Só que ele precisa, quando ele parar com 40,
ter dinheiro suficiente por mais 30, 40 para continuar sustentando a família dele. Então, assim, não tem como a gente não tentar se colocar no lugar dele. Claro. Não, essa e assim, não, eu não julgo, Eu não julgo. Ó, o menino falou, eu até por 5 mil ia por mês. Mas esse cara deve ganhar 100. Eu tô aqui, proporcionalmente falando. E assim, a gente tá só... Que a gente adora fazer essas fofocas aqui. A gente tá só vendo quem iria e quem não iria. Exato. Tá todo mundo de ok aqui que se o rapaz quiser ir, é uma escolha dele, olhando o lado dele. Isso é normal. A gente tem que parar de achar que o futebol é um hobby para todo mundo. Para esses caras aqui, é a vida deles e da família deles. Não só deles, isso aí. Da família. Esse Vamos ver aqui importante. imagens. Tem já o treino do Jorginho. Ele já treinou, o Vene Casagrande? Ele treinou no dia Fala desse jogador aí, vai, Vene, do seu presente. Inclusive, uma baita entrevista coletiva do Jorginho. Fala bem, né? Fala bem, chegou bem humorado, descontraído, coração aberto, mostrou ali na frente das câmeras que ele tem noção da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, que é um grande projeto para a carreira dele. Mostrou também que ele vem na hora certa, no momento certo, que ele foi questionado sobre isso, por que não voltou, por que não veio antes para o futebol brasileiro. Inclusive, foi sincero quando ele foi questionado sobre posicionamento. O que para mim, campo e bola, foi a melhor resposta dele. Porque muita gente imaginava que ele fosse sair pela tangente. Ele falou, não, a minha preferência, a minha posição preferida, a minha função é de camisa 5. Que atualmente é do Pulgar, mas eu posso fazer também de segundo volante. Então, teoricamente, ele quer brigar por uma vaga no time com o Pulgar, mas aí ele precisa conversar também com o Felipe Luiz para entender como o Felipe Luiz vai encaixar esse jogador. Eu não tiro o Pulgar do time, acho que o ideal para mim seria Pulgar e Jorginho jogando juntos, pensando aqui numa dupla de volantes titular, já futuramente, né? Já projetando o segundo semestre. Mas eu gostei da resposta dele porque ele foi sincero. Ó, eu tô chegando para brigar por uma vaga com a camisa 5 aqui. E ele também explicou o porquê do número 21. Eu fiquei curioso. Primeiro, que era um dos números que estavam disponíveis. Ele não ia tirar a camisa de ninguém. Segundo, que é o DDD do Rio de Janeiro. Mandou bem. Que legal, é verdade. E é a data de nascimento de um dos filhos. Então, ele juntou o útil ao agradável. Então, gostei da chegada do Jorginho. Tem tudo para dar certo dentro de campo. Um cara que vai ter estrutura em dia, salário em dia. Um clube que dá visibilidade para ele, que vai dar a possibilidade de brigar por grandes títulos. Agora, se vai dar certo dentro de campo ou não, só o tempo dirá. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que já está aí a ponto de começar as suas preparações para o Super Mundial de Clubes, né? Ontem já fez a apresentação aí do Jorginho. Tem também novidade aí. O Flamengo tá querendo sim fazer mais contratações. Lembrando que o Flamengo ainda tem mais 4 dias, mais um dia de janela, na verdade. Fecha-se amanhã às 23h59 da noite. Está fechando aí a janela para esse Super Mundial. Lembrando que na segunda-feira, né, dia 16, é a estreia do time do Flamengo contra o Esperance, né? E logo na sexta-feira o Flamengo vai enfrentar aí o time do Chelsea. Isso mesmo, Chelsea da Inglaterra, né? E depois enfrenta, no dia 24, enfrenta o Leão. Isso mesmo, o Flamengo vai ter esses 3 jogos aí para passar para a próxima fase do Super Mundial de Clubes. Mas falando disso aqui, o que é que vocês acham? Quantos pontos o Flamengo vai fazer nesses 3 jogos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Tem também aí tudo que a mídia está falando sobre o Gerson, né? Segundo as informações, o Gerson pode permanecer no time do Flamengo, já que a seleção, meio que a CBF deixou em aberto aí que ele pode perder muito caso vá para a Rússia, caso deixe o Flamengo e vá para a Rússia, né? Por alguns motivos aí, né, grandes jogadores que jogam na Rússia lá não são convocados praticamente, né? Acabou essa história aí na CBF. Antigamente era prioridade ir para a Rússia, ser convocado, né? A gente já viu aí bons bagres, né, sendo convocado porque estava na Rússia. E agora parece que tudo mudou. A CBF parece que não quer contar com jogadores que estão na Rússia, né? Tem mais informações aí de anúncios de contrato, tá certo? Tem também aí a informação que o Flamengo tenta reduzir valores para fechar com Naum Okafor. Isso mesmo, Naum Okafor, né? O único reforço no Flamengo para o Super Mundial é o volante Jorginho, e com a janela de transferência fechando amanhã, o Flamengo não deve trazer mais nenhum jogador para a disputa do torneio dos Estados Unidos. Mas os planos de José Boto é reforçar o elenco na janela de transferência que abre no dia 10 de julho. E o meio-campo é o alvo
E no meio campo, o alvo é Jorge Carrascal, né? Carrascal, e a diretoria aumenta a oferta ao Dinamo de Moscou da Rússia. No ataque, o Flamengo tem interesse no suíço Noam Okafor, que pertence ao Milan e está emprestado ao Napoli da Itália. O jogador tem contrato com os rossoneiros até junho de 2028 e o time italiano está dificultando a liberação. Então o Flamengo aí está querendo trazer jogadores europeus, né? Tá querendo trazer jogadores aí europeus. Então tá, pessoal, né? O Flamengo tá tentando aí, tem até amanhã para tentar aí a contratação do Carrascal. Vamos ver se vai dar certo. Até agora só chegou o Jorginho, né? Mas eu acredito que o Carrascal também pode pintar aí no time do Mengão. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.